Queridos, curiosamente, nós não tínhamos nem combinado essa questão, mas curiosamente hoje nós tivemos esse momento inicial do culto, onde a importância de se estudar a palavra foi apresentada, e nós vamos ter hoje uma mensagem que é uma mensagem que vai se estender até o próximo domingo. É quase que uma mensagem em 2 capítulos, uma mensagem só. E o cerne dessa mensagem fala da importância de estudarmos a palavra, de aprendermos a palavra, de abrirmos não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração, a nossa alma para a Escritura Sagrada, porque dela procedem as verdades que vão abençoar e vão direcionar a nossa vida de uma forma boa, perfeita e agradável. E eu não sei se você crê, mas eu creio que esse texto que está aqui nesse livro ele fala aos nossos corações. Quando essa palavra é proclamada, ela não se refere, ela não apresenta apenas uma peça de oratória, um discurso. Ela apresenta o Deus vivo revelando a sua vontade para nós. Uma vontade que aponta para o futuro, que nos orienta no presente e que mostra que desde a antiguidade o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Só que para vocês tenham uma ideia, eu gostaria de meditar rapidamente com vocês no texto de Daniel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Porque no último dia 11 de setembro, nós chegamos ao 22º aniversário da tragédia que abalou o mundo lá em Nova York, quando as torres gêmeas do World Trade Center foram atingidas num ato terrorista. E fazem 22 anos desse ato já. Só que, quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós percebemos que isso já era previsto. Se você ler o texto que se encontra em Daniel, capítulo 8, verso 1, você vai ver um texto que aponta para aquele fato. Olha o que o texto diz. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Preste atenção a partir de agora. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Eu vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão. E este bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E dirigiu-se até o carneiro, que tinha 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. O bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Você percebe as referências? Você percebe as citações proféticas que apontam para esse fato que aconteceu séculos depois? Muita gente também percebeu e utilizou esse texto para falar que ele era uma profecia para o acidente que aconteceu em 11 de setembro, há 22 anos atrás, lá na cidade de Nova York. Associando esses 2 chifres das 2 torres, o fato dele dar amarradas para o ocidente e para o oriente ao poder americano que dominava o mundo, o fato do bode vir, do carneiro vir correndo sem tocar o chão sobre as águas, como o ataque que aconteceu à ilha de Manhattan, e muita gente olhou para isso e pareceu-lhes fazer sentido.
Mas tudo isso não passa de uma grande heresia. Essa aplicação é uma grande besteira. O texto nem de longe está se referindo a esse fato, meus irmãos. Nem de longe. E eu preciso enfatizar isso, até porque senão alguém vai fazer um recorte desse início da mensagem e vai colocar no YouTube lá, heresias do pastor Igor. Porque o que o texto está apresentando aqui de maneira profética, sim, através de Daniel, é o surgimento e o fortalecimento do reino Medo e Persa. Esses são os dois chifres, sendo um maior que o outro, porque um dos reinos teve um alcance maior do que o outro. E o carneiro que vem sem tocar o chão e atinge esses dois chifres é o reino grego. É o império grego que se estabeleceu como o maior império do período depois que o rei do Medo e Persa caiu. E essas informações têm muito a ver com o contexto de Daniel e com tudo que estava acontecendo aqui no momento em que ele estava apresentando essa profecia pelo poder de Deus. Mas quando não há um compromisso, quando não há uma atitude de estudo aprofundado e sério para com a palavra, quando o texto sagrado não é visto com zelo por nós facilmente podemos cair nesse tipo de falácia que encantou muita gente naquele período e que fez com que muitas pessoas apresentassem a Bíblia como um livro profético, baseando-a numa mentira. A Bíblia é um livro profético. E ela não precisa que a gente invente nada para que a sua integridade e autoridade sejam apresentadas. Esse é só um exemplo. Existem muitos. Mas eu quero me deter nesse momento, a partir de agora, num bom exemplo, que é o exemplo da exposição correta, da exposição viva e eficaz no poder do Espírito Santo. O exemplo que nos é dado em Atos capítulo 17, a partir do verso 1, pelo apóstolo Paulo e pelos demais missionários que estavam conduzindo o trabalho do avanço do reino de Deus aqui no capítulo 17 e no 16, como nós vimos no domingo passado. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, Atos 17, a partir do verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. Jason e os hóspedes, da casa dele, todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, fala conosco mais uma vez nessa manhã, no dia de hoje. E eu oro para que, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Santo Espírito, a Tua palavra seja pregada. Que ela encontre guarita na minha alma e na alma dos meus irmãos presentes aqui. E que Teu nome seja glorificado por essa exposição. Me dá capacidade, Pai, para expor esse texto da forma como o Senhor estabeleceu que ele fosse revelado. E que isso produza frutos
bons, perfeitos e agradáveis, que engrandeçam o teu nome. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós vimos que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas atuaram na cidade de Filipos. E lá eles viveram um misto da manifestação do poder de Deus, que rompeu as cadeias nas quais eles estavam presos, que através da sua autoridade e poder capacitou o apóstolo Paulo para repreender um espírito adivinhador que possuía uma jovem e fazia com que ela desse grande lucro aos seus senhores, aqueles que a escravizavam. Mas vimos também que eles sofreram, foram presos, foram torturados, e depois dessa estadia em Filipos, eles entenderam que a viagem missionária deveria seguir em frente. Eles percorreram cerca de 170 quilômetros, muito provavelmente a pé, até a cidade de Tessalônica, que é a cidade na qual aconteceu esse relato que nós acabamos de ler. E em Tessalônica aconteceu algo um pouco diferente lá da cidade de Filipos, porque em Filipos, pelo menos o texto não nos dá essa informação de que havia lá uma sinagoga, mas em Tessalônica havia. E então Paulo, sabendo que havia a oportunidade de pregar o evangelho, porque como judeu, com boa instrução, como de certa forma um mestre da lei, Paulo tinha essa prerrogativa de ir até a sinagoga, que era uma espécie de igreja para os judeus, era um lugar onde os judeus se encontravam para ler as escrituras do Antigo Testamento e meditar sobre elas e oferecer uma espécie de culto a Deus, segundo seus costumes. O apóstolo Paulo tinha essa oportunidade de ir, ler o texto e explicar o texto também. Só que como ele já havia recebido a graça do evangelho, como ele já cria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como ele já entendia que aquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento já havia se cumprido em Cristo, então ele lia esses textos de uma perspectiva diferente dos judeus que ainda não haviam passado por essa experiência. Os judeus liam o texto da Escritura Sagrada do Antigo Testamento, esperando ainda que a promessa se cumprisse. Mas o apóstolo Paulo apresentava o evangelho através das escrituras. E as escrituras que eles tinham nesse momento à disposição eram as escrituras do Antigo Testamento. E é isso que o texto vai dizer aqui. Ele diz que Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados, versículo 2, discutiu com eles a respeito das escrituras. A estratégia do apóstolo Paulo foi essa. Ele viu aquele local como um ponto de pregação interessante, ideal. E lá ele abre as escrituras e prega sobre Jesus. É isso que o texto continua dizendo. Verso 3, responde demonstrando ter sido necessário que o Cristo, o Messias, o Salvador, padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. E ele fez isso por 3 sábados seguidos. 3 semanas, no dia santo, no dia do ajuntamento, fazendo algo parecido com o que nós estamos fazendo aqui. O apóstolo Paulo expôs as Escrituras. O texto usa uma expressão interessante. Ele diz, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras. Em outras versões, o texto diz, arrazoou com eles. Trouxe a razão, apresentou a verdade a partir daquele texto. E sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? É que, diferente do que aconteceu em Filipos, nós não vemos aqui nenhuma manifestação de poder sobrenatural. Nós não encontramos aqui, diferente do que aconteceu em Filipos, algum ato de Deus que faça com que a estrutura natural da natureza seja modificada, ou alguma ação que apresente de maneira mais vívida a realidade espiritual que está ao nosso redor, como um embate contra um espírito maligno. Não aconteceu nada que fugisse às
regras da física, da matemática, nenhum milagre desse ponto de vista do sobrenatural, daquilo que vai além da nossa compreensão. O que aconteceu foi simplesmente uma exposição das Escrituras Sagradas, mostrando algo que, sim, é incompreensível se nós nos apegarmos apenas à lógica e à ciência e aquilo que é considerado como razoável por aqueles que não creem. A exposição, sim, era a exposição de algo sobrenatural. Houve um homem chamado Jesus, esse homem foi enviado por Deus, ele nasceu de uma mulher virgem, ele nasceu sem pecado, ele cresceu e ele realizou uma obra na qual, morrendo na cruz como inocente, ele paga o preço dos nossos pecados. Mas essa obra não ficou na morte, porque ele foi sepultado e 3 dias depois ele ressuscitou para garantir que esse caminho de morte e de ressurreição fosse um caminho pelo qual aqueles que creem em seu nome pudessem seguir posteriormente. É algo sobrenatural, mas foi apresentado apenas pela palavra, pela pregação. Foi apresentado como uma verdade a partir das Escrituras. E isso foi suficiente. Porque se nós vermos as consequências do texto, nós vamos ver no verso 4 que alguns deles, não todos, foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então, a partir da exposição da Escritura, da apresentação de Jesus como Cristo, da apresentação de que aquelas profecias e ensinamentos do Antigo Testamento apontavam para Jesus, judeus se converteram, gregos, mesmo gregos que não tinham talvez toda a experiência, conhecimento, ou talvez até nenhum conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, se ajuntaram a eles, se converteram, e também algumas mulheres importantes abraçaram a fé. E aqui nós vemos o poder que a exposição bíblica e fiel da Escritura tem. Ela tem o poder de operar aquilo que consideramos ser o maior milagre que nós podemos experimentar: a conversão verdadeira de um pecador. O novo nascimento. Um milagre pelo qual talvez você já passou. Um milagre que faz com que o meu coração, o seu coração, que antes era um coração que não tinha essa inclinação para Deus, para a Escritura, para a vida com o Criador, e a partir da mensagem apresentada, a partir do conhecimento que nos foi dado do Evangelho de Cristo, é modificado interiormente. Como a Bíblia diz, ele deixa de ser um coração de pedra e passa a ser um coração de carne. E de uma forma que nós muitas vezes não conseguimos explicar, uma fé é gerada em nossa vida. E nós não conseguimos mais negar aquela verdade que está sendo apresentada. Por mais que ela pareça aos nossos olhos com tantas outras histórias, com tantos outros mitos que outras civilizações e outras épocas apresentaram, aquela história específica de Deus enviando o seu Filho para morrer por mim e por você, é algo que nós não conseguimos descartar. E isso acontece, vocês sabem por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O que estava acontecendo aqui, enquanto Paulo pregava a palavra, não era apenas um exercício de debate e conhecimento. Esse fruto de pessoas se ajuntando a esses homens não é algo que foi alcançado pela capacidade de Paulo e dos demais de apresentar de uma maneira compreensível a Escritura Sagrada. O que aconteceu aqui, em suma, é uma obra do Espírito Santo de Deus.
que a partir da pregação da Escritura, age nos corações, age nas mentes, age na alma daqueles que estão ouvindo e os convence e testemunha internamente dizendo: isso que vocês estão ouvindo é uma verdade. E é dessa verdade que vocês precisam para ser salvos. É dessa verdade que vocês precisam para ser redimidos. É dessa verdade que vocês precisam para herdar a vida eterna. Foi isso que aconteceu com essas pessoas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas como você viu no verso 4, o texto diz que apenas alguns se juntaram a eles, porque outros se tornaram opositores àquela obra que Deus estava realizando. Nos versos 5 e 6, nós encontramos isso. Olha o que o texto sagrado diz. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, atacando de surpresa a casa de Jason, que foi um homem que hospedou Paulo e os demais. Procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Deus estava agindo, corações estavam sendo quebrantados, gente estava se convertendo, e o capiroto estava furioso. Então a oposição se levanta. De quem? Dos judeus. Por quê? Porque Paulo estava apresentando a lei deles de uma forma que, segundo eles, não convinha. Estava apresentando as escrituras nas quais eles acreditavam de uma maneira que eles entendiam que era herética. Eles estavam, Paulo e os demais missionários, do ponto de vista desses judeus, desonrando a Deus, cometendo blasfêmia, e por isso eles se revoltaram. Mas veja que interessante, como foi que eles reagiram dentro dessa sua revolta. Eles contra-argumentaram o apóstolo Paulo. Eles conseguiram, através do texto, mostrar que o que Paulo estava ensinando era uma falácia. Não, eles não tiveram como contra-argumentar aquilo que foi apresentado. Então o que é que eles fizeram? Eles foram atrás de homens maus, dos da malandragem. Eles se juntaram com pessoas que eles mesmos desprezavam, porque os judeus tinham essa prática, de uma maneira geral, naquela época, de não se associar, entre aspas, com os pecadores, porque isso poderia contaminá-los. E nós percebemos isso de maneira muito clara nos evangelhos de Cristo, quando nós vemos que eles criticavam Jesus, porque Jesus falava com prostitutas, falava com homens desonestos, falavam com pessoas ímpias de uma maneira geral, para levar o evangelho a essas pessoas. E os judeus olhavam e faziam: esse homem não pode ser o Messias, porque olha com quem ele está andando. Mas quando lhes foi conveniente, quando fazia parte da sua estratégia, os judeus passaram por essa barreira pessoal e se juntaram a homens malandros, ruins, maus, que eles mesmos desprezavam, para levantar uma turba e atacar os missionários. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que não há temor algum a Deus. O que esses homens estavam fazendo não era marcado por zelo ao Senhor. A reação deles era movida por vaidade, por inveja, talvez por ganância, com medo de que, de alguma maneira, aqueles homens dividissem o seu mercado religioso. Mas não havia temor a Deus, porque se houvesse temor a Deus, eles não se associariam com esse tipo de gente para poder combater aquilo que eles consideravam uma heresia. Isso é uma lição para nós, em dois sentidos. Primeiro, isso mostra o que muitas vezes nós, como igreja, vamos ter que enfrentar. Muitas vezes aqueles que se opõem à igreja, apresentando a igreja como uma entidade, como um grupo, como pessoas que estão fazendo algo que é indevido, vão atacar a igreja fazendo coisas muito piores.
do ponto de vista ético, moral e de justiça até. Vão se juntar com todo tipo de gente para poder atacar a obra que Deus está realizando. Então isso é uma lição para nós. E, num segundo momento, isso deve nos alertar para mostrar que esse tipo de atitude não deve ser, nem de longe, repetida por mim e por você. Nós não podemos, usando uma frase que é vastamente apresentada, nós não podemos cair no erro de acreditar que os fins justificam os meios. Que se for para fazer algo bom para Deus, vale a pena se envolver com algo mal. Deus não precisa disso. A prova de que os judeus que se levantaram contra Paulo e Silas não estavam sendo guiados e motivados por Deus é que eles se envolveram com algo que Deus condenava. Então Deus não precisa disso. Deus não precisa que os seus filhos ajam com desonestidade, seja no ambiente da igreja, seja fora do ambiente da igreja, para que a sua obra seja sustentada. Deus não precisa que usemos do recurso da mentira para convencer alguém de que, de fato, ele é Deus, inventando milagres ou fazendo algum tipo de chantagem emocional. Deus não precisa que, de alguma maneira, sabotemos de forma ilícita grupos, pessoas e entidades que se levantam contra a igreja para preservar o seu povo. Porque se nós usamos esse tipo de artifício para podermos defender a causa de Deus já está sendo atacada por nós. Eles se levantaram, atacaram os apóstolos, pela graça de Deus, não estavam na casa do seu hospedeiro naquele momento, do Jason. Então eles pegaram o próprio Jason e levaram até as autoridades. E qual foi a acusação? Nós vemos aqui a partir do verso 7. Eles primeiro fizeram um escândalo lá, dizendo, aqueles que estão enlouquecendo o mundo chegaram até aqui. Mas no verso 7, de maneira mais específica, eles dizem o seguinte: e Jason os hospedou na casa dele. E todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Esses homens afirmavam que havia outro rei chamado Jesus. Jason, Paulo, Silas e os demais cristãos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Existe um rei chamado Jesus? Jesus é rei para nós? Nós professamos o nome de Cristo como rei. Nós cantamos aqui na igreja, Rei da Glória. Estamos falando sobre quem? Jesus. Então a acusação não era mentirosa, mas era capciosa. Porque o fato de proclamar Jesus como rei não implicava necessariamente numa oposição a César. E aqui eu vou repetir um ponto importante que é fundamental para a nossa condução nesse mundo, principalmente na época em que nós estamos vivendo, que é o ponto que fala sobre as nossas duas realidades, sobre as duas cidadanias que nós temos. Nós somos cidadãos desse mundo e nós somos cidadãos dos céus. E como pessoas que têm essa dupla cidadania, nós devemos nos conduzir de uma forma correta nesse mundo, mas sabendo que, em última instância, o nosso compromisso é com o nosso Rei Supremo, chamado Jesus. E como é que nós fazemos isso, pastor? Nós devemos ter consciência clara de algo que na teologia é chamado de princípio da autoridade. Existem alguns textos que podem nos ajudar nessa compreensão, e eu gostaria de ler alguns desses textos aqui com vocês. O primeiro deles, 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 17. Olha o que a palavra diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 17. Prestem atenção. Por causa do Senhor Jesus, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano. Vamos até o 17, pode passar.
quer sejam as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. E tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. E temam a Deus e honrem o rei. O rei aqui, rei minúsculo, com R minúsculo, se referindo ao rei terreno. Eu pergunto, de acordo com esse texto que o apóstolo Pedro escreveu, havia uma sedição dos cristãos contra o imperador, contra César? Qual a orientação clara que Pedro está dando aqui? Por causa do temor que vocês têm ao Senhor, temam as autoridades que foram estabelecidas sobre vocês nessa terra e nesse mundo. Amém? Mas o mesmo Pedro, em Atos capítulo 5, verso 28 e 29, diz o seguinte: quando ele foi preso pelas autoridades judaicas, autoridades desse mundo, ele afirma, Atos capítulo 5, verso 28 e 29. Vamos ler juntos. Dizendo, não é verdade que ordenamos essas autoridades falando para Pedro e os apóstolos que foram presos. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. A resposta de Pedro, porque os judeus queriam que eles não pregassem mais sobre Jesus. Eles prenderam os apóstolos e disseram, vocês não devem mais pregar nesse nome. A resposta de Pedro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O princípio de autoridade estabelecido aqui mostra o seguinte, que como cristãos, por temor a Deus, nós devemos ser pessoas cordatas, que fazem o bem, que andam de maneira correta, que respeitam as autoridades. Nós devemos ser exemplos de cidadania, até o ponto em que o exercício dessa cidadania nos obrigue, de alguma forma, a contrariar os decretos de Deus. Então, quando isso acontece, a autoridade suprema, que é o Senhor, deve prevalecer sobre as autoridades instituídas. Eu obedeço a Deus acima de todas as coisas, mas em obediência a Deus, eu obedeço às autoridades até o ponto em que elas não comprometam a minha fidelidade com o meu Criador. Nós vemos um outro exemplo disso apresentado na Escritura pelo apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 13, verso 1 a 7, ele diz o seguinte. Romanos 13, do 1 ao 7. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se vocês fizerem mal, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministra de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Mas claro, impossível. Isso é uma explicação mais detalhada daquilo que o próprio Jesus falou. Dá a Deus o que é de Deus
dá a César o que é de César. Mas, semelhantemente, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo escreve também em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com esse século, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e fazemos isso a partir do momento em que oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, mostrando essa disposição de entregarmos, se necessário, até mesmo a nossa existência para cumprirmos aquilo que Deus estabeleceu como correto. Em suma, irmãos, o que os cristãos defendem, repito, não é uma sedição e não é uma ação de rebelião para que outro soberano se estabeleça aqui nesse mundo, para que algum soberano caia e outro soberano suba. Porque nós temos um soberano já que ocupa um trono que nunca será tomado. O que os cristãos defendem é que existe esse soberano e que acima dele ninguém se estabelecerá. A nossa conduta deve ser de tal forma íntegra e reta que deve ser dito ao meu e ao seu respeito aquilo que foi dito a respeito do profeta Daniel. E esse é o último texto que eu gostaria de apresentar nessa manhã para a nossa reflexão. O texto diz o seguinte, Daniel capítulo 6, versos 4 a 5. Só contextualizando aqueles que não têm familiaridade com o livro do profeta Daniel. O livro desse profeta mostra que esse jovem, um jovem brilhante para a glória de Deus, juntamente com o seu povo, foi sequestrado pela Babilônia, que derrotou Jerusalém, que derrotou os israelitas, e que levou grande parte do povo como cativos para a Babilônia. E o Daniel foi junto. Só que Deus deu a Daniel sabedoria, graça, deu a Daniel dons e talentos que fizeram com que ele se destacasse mesmo na Babilônia. E o rei então pediu para que Daniel e outros amigos israelitas que ele tinha, que também se destacavam, fossem seus conselheiros. Ele alçou esses jovens a uma posição política elevada. E o Daniel acabou se destacando mais do que, inclusive, os conselheiros que já eram da Babilônia. O que, obviamente, no ambiente de política, trouxe ciúme. Aqueles homens ficaram irados com Daniel, porque ele tinha uma admiração do rei que eles próprios não tinham. Então eles começaram a confabular para tentar, de alguma maneira, derrubar Daniel dessa posição. Leia-se, matá-lo. E aí, nesse texto aqui, nós temos uma passagem que mostra isso. Olha o que o texto diz. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. O cabo era tampa. Era íntegro, reto, competente. Mas aí veio a ideia deles. Olha só. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. E foi isso que eles fizeram. Eles procuraram estabelecer de maneira ardilosa junto ao rei uma lei que colocasse Daniel entre a cruz e a espada, literalmente. Ou eu adoro a Cristo, ou eu vou para a espada. Ou eu adoro a Cristo e vou para a espada, ou então eu fujo da espada e abandono Jesus. Eles conseguiram convencer o rei de estabelecer uma lei que ninguém poderia orar a outro Deus que não fosse o próprio rei, e que o rei fizesse uma estátua sua, e que ao tocar da trombeta todos deveriam se prostrar diante dessa estátua. E Daniel disse: rei, eu cumpro os meus deveres, eu sou íntegro, eu respeito as leis da Babilônia, mas eu não me prostrarei a outro Deus que não meu Senhor. Porque ele disse isso nos 10 mandamentos: você não vai se prostrar diante de outros deuses além de mim. E por isso ele foi condenado. Mas se você conhece a história,
ele foi liberto. Deus o poupou. Nem sempre Deus poupa os seus mártires. Nessa oportunidade, Deus o poupou. Sabe o que é que isso traz para nós de maneira prática como ensinamento, irmãos? É de que nós, como cristãos, devemos ter um procedimento como esse. Como cristão, você não deve estacionar em vaga de deficiente sem ser. Como cristão, você deve pagar os seus impostos. Como cristão, você deve respeitar as leis. Como cristão, você não deve nem sequer fazer aquela roubadinha quando o pessoal está todo mundo ali na fila para pegar o contorno e você, de maneira esperta, vai para outra faixa, chega lá na frente e dá uma embicada para poder passar na frente de todo mundo. Como cristão, você deve ser honesto na forma como você gere o seu dinheiro, no seu ambiente de trabalho. Como cristão, você deve fazer todas essas coisas, mostrando que, por temor a Deus, você teme as autoridades. E teme não apenas no sentido de que elas vão alcançá-lo e que a espada vai vir sobre você. Teme no sentido de agir de maneira íntegra, para que ao seu respeito nada possa ser dito e para que, como o apóstolo Pedro falou, pelo vosso procedimento, aqueles que agem de maneira incorreta sejam envergonhados. Como cristão, independente de quem é o presidente do Brasil, o governador do estado, o prefeito do município, você deve obediência a esses homens, desde que a sua fé não seja colocada em xeque. Se isso acontecer, importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Se chegar ao ponto em que nós estivermos diante desse dilema, que a espada seja abraçada de maneira graciosa por mim e por você. Se chegar ao ponto em que nós vamos ter que sofrer algum tipo de sanção nesse mundo, que soframos, porque mantivemos a nossa fidelidade à pátria vindoura. E só consegue fazer isso quem tem apego à palavra. Porque só consegue fazer isso quem tem a esperança das promessas que a palavra apresenta para nós. Que o Senhor possa guardar os nossos corações. Que o Senhor possa, e eu quero chamar o grupo aqui na frente já, que o Senhor possa, meus irmãos e minhas irmãs, nos livrar de todo engodo e de toda mentira que é apresentado ao meu e ao teu coração usando a Escritura, às vezes, como base. Como de maneira ilustrativa eu fiz aqui no começo. Sabe por quê? Porque a maior desgraça que pode acontecer comigo e com você, que tememos a Deus, é sermos enganados por gente que torce a palavra para apresentar uma mentira travestida de verdade. O próprio Jesus falou que naquele dia, no dia do encontro, no dia que nós nos apresentarmos a Ele, muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, te seguimos. E Ele vai dizer: se apartem de mim, eu não vos conheço. Porque nem todo evangelho que é apresentado como evangelho é evangelho. Você entendeu? Parece um trava-língua, né? Vou repetir. Nem todo evangelho que é apresentado como evangelho é o evangelho. Então tenha cuidado quando o texto bíblico é apresentado. E nós vamos ver isso de maneira mais específica no próximo domingo, quando falarmos sobre os bereanos. Tenha cuidado quando o texto bíblico for apresentado, para saber se de fato ele está sendo apresentado na autoridade de Jesus Cristo ou está sendo usado para um propósito específico daquele pregador ou daquela instituição. Porque se nós formos enganados, meus irmãos, pode ter certeza, se nós formos enganados, isso trará consequências para nós aqui, mas de maneira especial e mais perigosa no mundo vindouro. Eu gostaria que ficássemos de pé. Nós vamos cantar uma canção e logo depois nós vamos receber a bênção. Vamos encerrar o nosso culto. Então temos alguns avisos importantes para compartilhar com a igreja.